Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, eu quero te louvar por esse tempo que o Senhor tem nos dado aqui. Mais uma vez, Senhor, queremos nos apresentar diante do Senhor. Pai, dizendo que nós carecemos de transformação, Deus, queremos ser transformados segundo a sua imagem, não segundo a nossa imagem, não segundo a, a nossa personalidade, a nossa forma de viver, a nossa forma de pensar como a gente sempre fez. Nós queremos entregar a Ti, Senhor, o nosso dia, esse propósito, pedindo, Senhor, som do nosso coração, ver se há em nós algum caminho mau. Quais são os caminhos tortuosos que nós precisamos ainda, Pai, corrigir e anular, em nome de Jesus. Eu lhe peço a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu favor, Pai, em nome de Jesus, e que a Tua presença nunca nos falte, mas que possamos caminhar, Pai, na direção desse propósito, na obediência, crendo, Senhor, que o Senhor nos mostrará no caminho quais são essas áreas que precisamos entregar, que precisamos render, que precisamos, de fato, Pai, entregarmos o controle e vivermos conforme a Tua vontade, não a nossa, em nome de Jesus. Agradecemos, amém. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Hoje nós vamos direto aqui, por causa do tempo, hoje eu quero falar um pouco sobre a questão de ira e justiça própria. Com certeza aqui, queridos, nós não temos ninguém que já se deixou ser levado pela ira e pela vontade de se mover nessa questão da justiça própria, né? Mas, de repente, você consegue lembrar de alguém que já fluiu nisso e que precisou, de repente, precisaria de uma direção, né, ou de trazer à tona isso aqui para ser tratado ainda, né? Então, Tiago capítulo 1, versículo 20 diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, o que é a ira, segundo a Bíblia? A ira, ela é uma indignação, né, uma reação emocional intensa de indignação, de raiva, de fúria, diante de algo que contraria a nossa vontade. Então, quando a gente vai ver a Escritura, nós vamos ver dois tipos principais ali de tipos de ira, né? Então, aquela que se levanta contra o pecado e contra a injustiça, como a de Jesus, ali naquela situação, né, ao purificar o templo, João capítulo 2, versículo 13 ao 17. E nós vamos ver a ira carnal. Nós vamos ver em Gálatas capítulo 5, versículo 19, nós vamos ver ali as obras da carne, e ali no meio nós vamos ter a ira e alguns desdobramentos, né? Dissensões, facções, iras, invejas, né? Então, essa ira carnal, ela é fruto do orgulho ferido, da falta de domínio próprio, do desejo de vingança.
E essa é aquela que nos contamina e nos afasta da presença de Deus. Salmo capítulo 37, verso 8, vai dizer: deixai a ira, abandonai o furor, não te indignes para fazer o mal. Então, essa é a manifestação aqui da vontade de Deus. Então, quando nós vamos ver Provérbios capítulo 13, verso 10, vai dizer assim: o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Então, por que que nós discutimos? Por que que nós contendemos? Orgulho, queridos. Orgulho. Nós estamos vivos demais. Vamos supor que uma pessoa, ela morre. Aí você dá um beliscão nela. Você xinga ela. Faz o que for. Qual vai ser a reação dela? Diga aí. Qual vai ser a reação do morto diante de uma ofensa, ou de um beliscão, ou de algo que você faz contra ele? Nada. Mas faz isso com o vivo, pra você ver. Sabe, amados, nós ainda estamos muito vivos. Há muita coisa que precisa morrer dentro da nossa natureza para que a presença do Senhor possa fluir de uma forma livre, né? Ou de uma forma diferente. Então, o orgulho, ele vai fazer com que eu não suporte ser contrariado. Mas por que que eu fico contrariado? Então, às vezes, está ligado a feridas emocionais não tratadas. Então, são ressentimentos acumulados, algo ligado à rejeição ou humilhação, que vai me levando à necessidade de me defender sempre. Né? Pode ter uma ação espiritual, um espírito de ira ou de contenda, né? Que ele gera divisão, destruição. E a falta de perdão, que ela aprisiona o nosso coração e ela vai alimentando o ódio. Entenda, amados. Demônios comem. E do que eles comem? Do que eles se alimentam? Daquilo que nós produzimos no nosso coração e na nossa vida. Então, existem demônios que se alimentam por causa da prática sexual, fora do propósito do Senhor. Existem demônios que são alimentados por causa da tristeza. Então, aquela tristeza são alimentos de demônios. Existem demônios que se alimentam do fruto daquilo que a ira gera. Porque a sua ira, ela pode gerar também uma ferida na vida do outro. E aí ele se alimenta da sua ira aqui que estoura, ou ele se alimenta da tristeza que foi gerada na vida daquele que estava irado, produziu. Você está aí, crente? Então, quais são as consequências da ira? Ele vai abrindo brechas para o inimigo. Efésios capítulo 4, verso 26 e 27 vai falar um pouco sobre isso. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo.
capítulo 4. Então, Efésios capítulo 4, verso 26 e 27. Porque, irmãos, muitas vezes nós vamos ficar chateados com alguma coisa, aborrecidos. Mas existe uma questão quando nós damos vazão para isso. Então, isso abre brecha para o inimigo. A palavra ali, não deis lugar ao diabo, literalmente, é a palavra topos, tem a ver com aquela palavra topografia, né? É a raiz dessa palavra, quer dizer um lugar físico mesmo, né? Uma expressão num lugar, um espaço na nossa vida. Então, não dê espaço para a ira dentro desse sentido de então, corrompe relacionamentos, destrói a comunhão. Então, outra coisa também, exemplo, a, as orações podem ser principalmente ali dentro do contexto do casal, né? 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, as orações do marido podem ser interrompidas. Vocês maridos devem ser cuidadosos com sua esposa, estando atentos às necessidades dela, respeitando como sexo, como maridos, do mesmo modo, sejam sábios no convívio com a sua esposa, tratando com honra como parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Então, na ira, na raiva, nós muitas vezes liberamos palavras sem pensar. E aí acabamos ferindo, e essas palavras não voltam atrás, né? E elas são liberadas e machucam, né? Existem coisas que geram traumas ali. Foi só uma palavra, né? Mas ela vai de uma forma tão profunda que depois, para poder desfazer isso em algo, né? Então, existem pessoas que têm mais sensíveis, né? Vamos dizer assim. Ela não tem estrutura para receber ou para passar por alguns problemas e acabam tendo que passar meses fazendo terapia, trabalhando aquela questão ali, mudando o ponto de vista, porque é tremendo, entende? Então, nós precisamos trabalhar isso aí. Então, lembra da questão dos 7 porquês? Ou dos 5 a 7 porquês, até chegar à raiz do problema? Então, nós vamos ver o seguinte, por que uma pessoa fica irada com facilidade? Porque ela se sente desrespeitado, ignorado ou injustiçado. Mas por que eu me sinto desrespeitado quando algo foge do meu controle? Porque eu quero que as coisas saiam do meu jeito e me frustro quando não acontece. Porque eu quero que tudo saia do meu jeito. Porque eu acredito que se eu não controlar, eu vou ser ferido, vou ser rejeitado, vou ser deixado de lado. Por que eu tenho medo de ser ferido ou rejeitado? Porque eu já fui muito desvalorizado, já fui envergonhado, já fui injustiçado no passado. E eu ainda guardo essa dor. E aí acabo revivendo isso de novo. Então, por que essa ferida ainda me domina? Porque eu não entreguei ela totalmente, essa dor a Deus. Porque eu fico tentando resolver pela força da carne, reagindo, gritando, atacando, me fechando. Por que eu tento resolver pela carne e não pelo espírito?
Porque no fundo, eu não confio que Deus vai me defender, me justificar, ou cuidar daquilo que é meu, ou não vai me ajudar, né? É. Então, por que que eu não confio que Deus vai cuidar de mim? No fundo, existe orfandade. Irmãos, a maioria dos problemas que nós passamos, ou alguns pecados que nós fluímos, no fundo, tem ali uma orfandade, um coração que se sente sozinho, não amado, não aprovado, não pertencente. Então, por isso, ele vai lutando para se proteger. Então, a ira, ela é um mecanismo de autodefesa, de um coração ferido. Então, a pessoa não se sente amada, ela se sente rejeitada, desprotegida, e ela aprende a agir com agressividade ou controle para evitar novas dores. Mas acaba gerando dor nela e nos outros. A palavra fala que quando nós ficamos dando vazão à ira, em algum sentido, em algum ponto, nós ficamos como uma cidade sem muro. E nós precisamos deixar o Senhor tratar. Então, no fundo, tem uma raiz ali de rejeição, de orfandade. Então, nós falamos outro dia sobre as raízes da orfandade e do abandono. Talvez nós tenhamos pai presente, mãe presente, tutores, pessoas que cuidaram de nós, mas em algum momento nós assimilamos uma situação de orfandade, de abandono, alguma situação onde nós nos sentimos desvalorizados. Então, existia aquele tripé, né? Aceitação, aprovação e amor. E aí faltou isso na nossa vida, de alguma maneira. E por isso nós ficamos irados. Então, a palavra fala que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Produz no máximo a justiça própria. A justiça própria, ela é pecado. É a mesma coisa de falar, Deus, existe a sua palavra, existe o meu jeito. O meu jeito é o jeito certo. E deixa eu resolver isso aqui sozinho, não se mete na minha vida. É isso. Não vamos renunciar a esse negócio? Fala assim, Pai, em nome de Jesus, eu reconheço que a ira tem me dominado, ou tem dominado áreas da minha vida, e eu entendo que a raiz dessa ira é a orfandade. O medo de ser ferido novamente. Eu renuncio toda forma de ira, de controle, de orgulho, o desejo de justiça própria. Eu entrego, Senhor, as minhas feridas nas tuas mãos e recebo o teu amor perfeito que lança fora todo medo. Deus, me ensina a ser manso, paciente, confiar no Senhor como o meu defensor. Em nome de Jesus. Me ajuda, papai, a vencer essa raiz, a ira e a justiça própria, pai. Eu reconheço, eu admito, Senhor, eu entendo que a ira, eu ainda permito ela me dominar. Eu peço perdão ao Senhor. Me mostra, Senhor, quais são as pessoas no qual eu feri, machuquei, desonrei por conta da ira, ou me deixei ser ferido. Não guardei o meu coração e acabei
retrucando ou fluindo na vingança. Senhor, eu quero liberar perdão a quem me ofendeu, mesmo sem merecer. Quero dizer que essa pessoa não me deve mais nada. Eu renuncio à ira, à raiva, o ódio, o desejo de vingança, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que o Senhor te guarde, te livre, essas brechas sejam fechadas, que os relacionamentos possam ser alinhados, ampliados, que a comunhão possa fluir na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua congregação, que céus sejam abertos sobre a sua vida, sobre a sua casa, que você seja alguém conciliador, alguém com as suas emoções organizadas, com as raízes de rejeição e de orfandade resolvidas. Irmãos, a verdade é que uma pessoa bem resolvida, ela não se deixa ser atingida pela ofensa. Existe um livro chamado A Isca de Satanás, de John Bevere. Ele falando que existe uma das armas mais potentes de Satanás, que ele tem conseguido derrubar muito crente aí, é a arma da ofensa. Por que eu fico ofendido? Qual a raiz daquilo? Infelizmente, amados, muitas pessoas têm sido abatidas por conta disso. Né? Então, número 1, eu estou muito vivo ainda, preciso ir para a cruz. Número 2, a ofensa ainda me pega. E eu preciso entregar tudo isso diante do Senhor. Pensou se Jesus tivesse levado para o coração e no final, na cruz, ele fala, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Talvez você vai ter que fazer isso também, né? Se identificando com a obra da cruz e falar, Deus, eu libero essa pessoa, perdoa ela, porque ela não sabe o que ela está fazendo. Não deixe isso descer para o meu coração, Pai. E aí você vai guardar seu coração contra aquela ofensa. Vai colocar diante do Senhor. Senhor, eu lhe entrego nas suas mãos. Essa dor não me pertence. E aí, você vai entender que a sua luta não é contra essa pessoa, mas contra aquilo que está por trás agindo. Entendeu? E aí você vai blindando teu coração contra a ira, contra a raiva, contra o ódio, contra tudo isso. E a palavra diz que é bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Você vai ver Deus em cada situação. E aí você vai entender que talvez seja uma prova do Senhor, para te aprovar. Talvez seja um ataque do inimigo. Lembra? Então o povo estava lá, né, falando, Davi, vai lá, resolve, e isso, vai lá, não, e Davi falando, não, pode ser Deus me provando, pode ser consequência de um erro meu, pode ser que eu esteja errado, também tem isso, amém? Então, possamos nesse dia refletir sobre essa questão, e estar renunciando na prática, amados, a oração é uma parte, agora existe a prática, né? Renunciar à ira e à justiça própria, amém? Alguém tem uma pergunta, uma observação, dúvidas, sugestões, reclamações? 0800 01 20.
Pastor, Sim. infelizmente, eu tô pedindo a Deus para tirar isso de mim, mas eu, assim, como se diz, a pessoa não fez mal para mim, mas fez mal para uma pessoa que é da minha família, né, que eu amo. Sim. E isso me gerou muita raiva. Até esses Ah, dias eu sonhei machucando essa pessoa, Deus me livre. ah, ah. E orando, né, pedindo para Deus para não poder liberar o perdão sobre a vida dessa pessoa e Uhum. poder esquecer também, né, Sim. que Deus, né, faça um renovo sobre a vida dela também, né, mude o pensamento, as atitudes. Sim. Mas é ruim ficar com isso. Nossa Senhora. É terrível. Assim, existe uma, uma questão, né? Você vai guardar a sua casa, você vai guardar a sua família, né? E liberar. Agora, irmãos, o ponto de partida sempre vai ser o meu relacionamento com Deus. Será que quem eu fui ou aquilo que eu fiz feriu o coração do Senhor? Né? Eu, os meus familiares, pecamos contra o Senhor, porque o Senhor, ele se entristece, né? Então, o ponto de partida sempre é o meu relacionamento com Deus. O que eu fiz, quem eu fui ou quem eu sou, entristeceu o coração de Deus, né? E aí eu falo, Deus, olha, eu não merecia, mas o Senhor me alcançou, então eu quero dizer que essa pessoa não me deve mais nada. Então eu libero meu coração dessa situação. E aí, quando a gente vai ver lá em Mateus capítulo 7, acho que é o capítulo 7, onde ele vai falar sobre a questão do perdão, né? É isso. Acho que não é Mateus 7, não. Onde ele fala, Pai, até quantas vezes uma pessoa vai chegar em mim e pedir perdão e eu vou ter que perdoar? E aí ele fala lá sobre a questão de 70 vezes 7. É uma postura de perdão contínuo, né? Então, fala sobre essa expressão de 70 vezes 7 como algo. 70 vezes 7 vai dar quanto aí? 490, é isso? No dia. Aí os discípulos falaram, Deus, aumenta a nossa fé. Eu não tenho fé para isso, não. Mas é assim que é. Então, assim também meu Pai Celestial fará cada um de vocês se não perdoar de coração a seu irmão. É isso. Eu acho que você estava falando e teve uma hora que eu acabei continuando ali. Mais alguma coisa, Gani? Não, era só sobre isso mesmo. Ficou claro ou não? Sim, senhor. Obrigada. Dispõe, Deus abençoe. Então, amados, o ponto de partida é o que eu fiz a Deus, ou a minha linhagem fez ao Senhor, foi muito pior do que qualquer coisa que alguém tenha feito contra mim. Eu não merecia e Jesus me perdoou. E, no fundo, quando eu não libero perdão, eu estou dizendo, Deus, eu não quero ser perdoado. Então, me deixa aqui com a minha mágoa e o meu rancor. É aquela questão, né? Eu nunca vou sentir de perdoar. Ah, eu tô sentindo que eu tenho que perdoar, tá? Então, depois de ter trabalhado muito, pode ser que você sinta um pouquinho. Mas eu falo, Deus, olha, eu não consigo. Não quero, mas tá aqui. Eu não consigo, mas eu quero liberar perdão, porque eu entendo que isso aqui não pode ficar na minha vida.
E Satanás não pode ter essa brecha para atuar na minha vida. Pronto. E qual é o ponto do perdão? Para saber assim, eu realmente perdoei de verdade. Quando você começa a orar por essa pessoa com ternura. Deus abre os olhos dela, que teu amor encontre a vida dela, que a tua presença encontre a vida dela. Senhor, eu quero orar, abençoar, pedir para que o teu amor visite a vida dela. Aí sim, o perdão foi. Senhor, aumenta a nossa fé, né? Jesus. Eu lembro de um meme, só para finalizar aqui, mano, onde o senhorzinho fala assim: uma coisa difícil que eu inventei é ser evangélico. Quer ver? Deixa eu compartilhar aqui. Como é que é aqui, gente? Tá aparecendo aí? Uma coisa de. Quer ver isso aqui? Agora, uma coisa difícil que eu estou inventando é ser evangélico. Você não pode fazer nada. Não pode mentir, não pode roubar, não pode enrolar ninguém, não pode assistir televisão, não pode assistir novela, não pode jogar, não pode fazer nada. Ainda está no risco de ir para o inferno. É difícil. Ser evangélico é difícil. O crente que diz que é fácil é mentiroso, ele já está mentindo. Já está fora do evangélico já. Porque é difícil, você não pode fazer nada. Ainda corre o risco de ir para o inferno. É verdade. Agora, uma coisa Entendeu? Esse aí. Tá bem, gente? Vamos, vamos então para uma semana abençoada. Deus abençoe você, sua casa, sua família. E que possamos crescer em graça. Abaixo o som. Possamos crescer em graça, misericórdia, favor. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.